A paz do Senhor, meus amigos, me chamo Herbert, sou da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, e trago para vocês mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, pela editora Betel. Nessa semana, segundo domingo de maio, lição de número 6, que vai falar sobre ordenança para uma vida de obediência e submissão. Antes de entrar nessa aula, vou pedir para que você deixe o like, se inscreva caso ainda não esteja inscrito. Se ficar alguma dúvida, deixe aí nos comentários e ative o sininho para não perder nenhuma atualização, tá bom? Essa é a sexta lição da nossa revista que vai falar sobre ordenanças bíblicas. Essa daqui, ó. E ela será ministrada aí na sua igreja no dia 12 de maio, tá? Na minha igreja, o segundo domingo de maio, o segundo domingo do mês, ele é domingo de ceia, Santa Ceia. Eu não sei como é na sua igreja, como for, deixa aí nos comentários para a gente saber, tá bom? De qualquer forma, teremos a aula. Então, vamos em frente. Aqui o texto áureo diz o seguinte: E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Aqui está falando sobre Jesus. Jesus que se esvaziou da sua glória para se fazer na forma de homem, o único homem a cumprir em sua totalidade a lei mosaica, e foi até a cruz por se intitular Filho de Deus, e realmente o era, tá certo? A obediência nem sempre vai nos levar para onde nós queremos, mas é necessário ser obediente, porque assim convém que cumpramos a vontade do nosso Senhor. Seja feita a vontade dele e não a nossa. Às vezes a gente tem divergências e a nossa revista vai tratar sobre isso. Verdade aplicada diz o seguinte: ser obediente é a condição para prosseguir no processo de aperfeiçoamento cristão, até chegar ao nível de semelhança de Cristo, estabelecida pela vontade de Deus. A gente acha que obediência e santificação são objetivos inalcançáveis, inatingíveis. Mas a gente vai ver que, mesmo pecando, mesmo caindo, mesmo sendo por algumas vezes desobediente, a gente precisa entender que o caminho não é esse. Que a gente precisa cada vez mais não ceder às vontades da nossa carne, né? Às provações, às tentações e até a própria vontade de fazer a nossa vontade, né? Kant, se não me engano, acho que é Kant, tem uma frase que ele fala que o homem que faz aquilo que quer não é um homem livre, porque ele é escravo dos seus desejos. E a gente vive para glorificar a Deus, fazendo aquilo que lhe apraz, tá certo? Objetivos da lição: mostrar que obedecer é melhor do que sacrificar, explicar que quem resiste às autoridades resiste a Deus e conscientizar acerca da obediência e submissão. Então, a nossa revista vai falar sobre autoridades, sobre obediência, desobediência e também as consequências da desobediência e também da obediência. O texto de referência vai trazer Romanos 13, que diz o seguinte: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que já foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste a potestades resiste à ordenação de Deus, e os que resistirem sobre si mesmos à condenação. Potestade é o mesmo que autoridade. A gente vai ver mais à frente que não é só o pastor que é uma autoridade, a gente também tem os nossos pais, a gente tem autoridades políticas, a gente vai ver isso mais pra frente com calma. E aqui Hebreus 13:7 vai falar o seguinte: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. A gente, muito embora tenha as nossas divergências, as nossas diferenças, às vezes a gente tem uma saída melhor, às vezes tem um ponto melhor para explorar, mas a gente tem que entender
que dentro desse quartel somos apenas soldados. Às vezes, somos pessoas abaixo de outras pessoas, somos os liderados, né? E, por momentos, somos aqueles que lideram, né? A gente vai falar sobre isso também. E sendo liderado por outras pessoas, a gente precisa se submeter a essas pessoas. Introdução. Ser obediente faz parte do estilo de vida que se requer de todo discípulo de Cristo. Trata-se de um princípio bíblico revelado desde o início da humanidade. Veremos a relevância da obediência em nosso relacionamento e em seus diferentes níveis de relacionamento interpessoal. Nosso maior exemplo é Jesus Cristo, obediente até a morte. Olha que interessante. Desde o início, a queda, o pecado original se deu por uma questão de obediência. Não por uma usurpação, não por ser rico, não por querer ter mais, não por um homicídio, mas por uma questão de desobediência. O primeiro pecado foi isso. E aqui falamos que Cristo foi obediente até a morte. Uma coisa é o seu pai falar coisas para você fazer e você obedecer. Agora imagina quando seu pai fala, olha, você vai ter que morrer. Né? É muito complicado. Imagina você pegar o seu único filho e falar, olha, a humanidade ela só vai se salvar se o seu filho morrer. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi mais ou menos não, foi isso que aconteceu. Então, ele poderia escolher não ter ido. Jesus era livre, Jesus não era escravo de si mesmo. Ele poderia, como é dito lá no texto, invocar uma legião de anjos e salvar ele do madeiro. Mas ele entendia que o propósito dele era estar ali e foi obediente. Primeiro ponto, vai falar que obedecer é melhor do que sacrificar. Diz o seguinte o texto. O significado da palavra obediência. A palavra do grego corresponde a hupakoe, que significa obediência, submissão, complacência. Ou seja, obediência literalmente. Submissão ao que se ouve, ou seja, obediência como resposta a alguém que fala. Isso se refere tanto a uma voz terrena quanto a uma voz do Senhor. Obedecer é sujeitar-se à vontade de, estar sob a autoridade de, estar sujeito, seguir instruções, agir de acordo com as normas estabelecidas, as leis impostas. Então, primeiro, a gente tem que entender o que é autoridade. Nós temos como autoridade no nosso país a lei. Temos como autoridade no nosso país o nosso presidente. Temos os prefeitos, os vereadores, os deputados, os senadores, o seu chefe no seu trabalho, para quem tem pai, pai e mãe. Então, nós somos regidos por várias autoridades. E ainda além disso tudo, temos Deus nesse bolo todo. E o texto de Romanos 13 vai dizer que não só ele, mas Deus delegou a questão de autoridade a outras pessoas. E existe uma confusão muito grande nisso, porque algumas pessoas querem se sujeitar a Deus, mas não às autoridades que Deus colocou sobre a vida deles. O próprio policial é uma autoridade. Romanos 13, o texto de Romanos 13, inclusive, diz que aquele que não obedecer, a espada está à sua espera. Um policial, quando ele dá uma ordem para um bandido parar, se entregar, se render, ele tem total autoridade para dar tiro naquele bandido, inclusive tirar a vida dele, né? Esse texto de Romanos 13 justifica isso. Aquele que não obedecer, a sua vida pode ser ceifada. Obediência é um princípio, diz 1.1. Obediência a Deus significa obediência às Sagradas Escrituras. Tapou aqui um pouquinho. Deixa eu só ver. As Sagradas Escrituras, ou seja, os ensinamentos que ele deixou para que todo cristão possa seguir para conquistar, ser bem-sucedido e morar na eternidade com o Senhor. Aprendemos que a obediência é um princípio bíblico e serve para todas as áreas da vida, e que não se quebra princípios sob pena de pagar um alto preço. Jesus é causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem, pois ele próprio aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. A obediência não é só mostrada na presença da autoridade ou do superior, mas também na sua ausência, à distância, o que denota consciência e responsabilidade. A gente vai ver que o próprio Jesus,
Ele não queria ir. Na oração que ele faz no monte, ele fala assim: Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quer dizer, ele sabia que ia padecer, ele sabia que iria sofrer, ele sabia que iria haver um rompimento dele com o pai e ele não queria. E está muito certo. Nós temos vontades, né? Mas ele falou: olha, seja feita a sua vontade. Seja feita da forma que o Senhor quiser. Então, se o caminho é esse, se a ordem é essa, nós devemos cumprir. Não há que se falar num erro de Deus, mas as autoridades aqui, as autoridades terrenas que nós temos, elas estão passíveis de erro. E também há uma responsabilidade dessas autoridades quando eles erram. A gente pensa que o meu pastor não erra, o meu pai não erra, o meu chefe não erra. Erra sim, mas essa responsabilidade está sobre eles. Então, quando eles erram para conosco, é requerido isso deles, tá? Apenas Deus não erra, a gente sabe que por motivos óbvios. 1.2, a obediência é um plantio. Quem não obedece para cima, seus superiores, não pode esperar obediência para baixo, seus liderados. Se você não obedecer os seus superiores, quando estiver liderando, seus liderados também não obedecerão. Se você não obedece seus pais, não espere que seus filhos obedeçam na íntegra. Se você planta desobediência, como esperar a colheita de obediência? Gente, é muito simples. Você quer ser um chefe bom? Você quer ser um líder bom? Seja obediente. Enquanto no quartel ali você tem um cargo mais baixo de soldado, e aí você vai ter, agora não vou me lembrar de cabeça, o cargo mais alto do exército, aquele cargo mais alto do exército um dia já foi soldado. Então, por um processo meritocrático, por uma questão de obediência, você vai evoluindo, você vai seguindo uns degraus e em breve, muito possivelmente, você acabará estando na posição de liderar outras pessoas. Nem que a sua liderança seja liderar a sua própria família, né? Nem que a sua liderança seja ser autoridade sobre a vida dos seus filhos. Então, a gente entende que para ser um bom líder, a gente precisa ser um bom liderado, né? E a revista, ela vem falar sobre isso. Não tem como exercer um cargo de liderança, um cargo de chefia, sem antes ter sido obediente. 1.3. Obediência é uma porta aberta. As bênçãos estão atreladas à obediência. A Bíblia nos mostra em Deuteronômio 28, 1 até o 14, as bênçãos decorrentes da obediência. Em contrapartida do versículo 15 em diante, os castigos e maldições para os desobedientes. A obediência abre portas para que jamais esperávamos. O princípio da obediência abre portas para ser usado por Deus. Abre portas no mundo natural, abre portas da salvação eterna. Olha o que o Senhor fala com a igreja de Filadélfia, considerada uma igreja fiel que guardava obediência à sua palavra. Eu sei de tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste minha palavra e não negaste o meu nome. Gente, é fato de que a obediência vai gerar um resultado positivo, vai gerar bons frutos, e a desobediência vai gerar um plantio não muito bom. A gente tem um texto na Bíblia que fala que aquilo que o homem plantar, certamente o colherá. Então, se você planta obediência, se você é obediente aos seus superiores, se você faz aquilo, certamente você vai ter uma vida mais leve. A Bíblia fala que ser obediente pai e mãe para que se prolonguem os seus dias de vida. Quem quer viver pouco? Eu acho que ninguém, né? Então, por uma questão de desobediência na primeira camada ali de autoridade, que são os nossos pais, se você não conseguir respeitar ali, vai ser muito difícil você respeitar o que está acima. Quiçá viver de maneira boa, porque se você não aprende com seus pais, com amor, certamente o mundo lhe ensinará de uma forma mais dura, já dizia minha mãe. Segundo ponto, quem resiste às autoridades resiste a Deus. A pessoa deve ser educada desde cedo à obediência. O princípio da autoridade estabelece a ordem de Deus. Não existe organização sem autoridade.
Romanos 13 vai dizer que toda autoridade é imposta e colocada pelo Senhor. Seja seu presidente, seja seus pais, seja o seu chefe, seja a sua liderança de departamento, todos aqueles que estão acima de Deus são tão autoridades como o Senhor e têm responsabilidade quando lideram de maneira desregrada, vamos colocar assim. Mas estando abaixo, precisamos nos submeter e ser obediente a eles, porque certamente a desobediência irá nos gerar problemas. E também é uma forma, como traz o título aqui, de resistir a Deus. 2.1. Orem por todos os que exercem autoridade. Paulo dá instruções das honras que devemos dar aos que exercem autoridade e governam sobre nós. Admoesto-te, pois, ante tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos os que estão em eminência. O apóstolo Pedro disse: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes. Honrai todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Jesus ficou maravilhado ao ouvir que o centurião chamá-lo para curar o seu servo, pedindo que o Senhor falasse apenas uma palavra para que seu servo ficasse curado. Olha o que o centurião disse a Jesus: pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao servo: faze isto, e ele o faz. Honra gera honra, obediência gera obediência. Na nossa oração, a gente falou sobre oração na aula anterior, mas sobre oração a gente agradece as nossas condições, a nossa autonomia, a nossa saúde, por ter um teto sobre a nossa cabeça, por termos com que nos alimentar. E muitas das vezes a gente acaba esquecendo de orar por nossas lideranças, mas é bíblico, né? Você viu aqui que nós devemos interceder, nós não temos reis, mas nós temos presidente. Ah, mas eu não votei no presidente que está aí. Não importa. Ele é autoridade sobre sua vida. E o meu prefeito? A mesma coisa. O seu vereador, o secretário da sua cidade, o chefe lá no seu trabalho, o seu pai e a sua mãe. Todos eles são autoridades. A gente precisa interceder pelas nossas autoridades. Por quê? Porque um governo numa cidade ruim, ele vai afetar a sua vida. Um governo ruim a nível federal, ele vai afetar a minha e a sua vida também. Então a gente ora para que esses homens tenham discernimento e esclarecimento do que fazer, de como conduzir um povo. Da mesma forma, o pastor. O pastor ele precisa de discernimento para poder conduzir as suas ovelhas, para poder dar um gabinete e falar: olha, você tem que fazer dessa forma, acho que você deveria fazer assim. E nós nos encontrando sendo obediente a eles, estando submisso a eles, interceder por eles para que Deus faça essa obra. 2.2. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-os a eles. Obedecer os pastores é um mandamento bíblico e isso não deve ser contestado, porque eles velam pelas almas como aqueles que hão de dar conta dela. As lideranças eclesiásticas são autoridades espirituais dadas por Deus. Não as despreze, não as enfrente. É claro que sempre haverá divergências de pensamento, principalmente na área administrativa, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um governa de um jeito. Se não for desvio de conduta, obedeça em tudo e seja bem-sucedido. Jesus deu exemplo, ele foi obediente ao Pai até a morte. Gente, toda igreja tem problema, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? Algumas igrejas têm problemas com lideranças, outras com a forma de gerir pessoas, outras com a forma de gerir o dinheiro, outras com questão de orar. Toda igreja tem problema. E toda igreja vai operar de determinada forma, vai ser gerida por um pastor ou por um corpo, né? E aí a gente pode não concordar com muita coisa, como eu não concordo na minha igreja. Às vezes é um departamento, às vezes é uma organização de diáconos.
Então, a gente tem coisas que a gente não concorda. O melhor caminho é sempre o diálogo. Procure seu pastor, converse com ele, mas entenda que a palavra final pertence à sua liderança. E você, como liderado, precisa se submeter. Não tem problema nenhum conversar, dialogar de uma maneira bem sadia, né? A gente consegue colocar tudo, tendo dúvidas, fazendo questionamentos reais, né? O próprio Jesus, pouco antes de morrer, falou: Senhor, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? É um questionamento, né? Se o próprio Jesus questionou, mas é um questionamento muito respeitoso. A gente tem que saber se colocar. E aí, eu frisei aqui, se não for desvio de conduta. Por quê? Porque existem algumas situações que a gente precisa repreender realmente. Como eu falei para vocês, o pastor ele peca igual a mim, igual a você, né? E isso precisa ser passado a limpo. Isso precisa ser visto. A gente não pode passar pano para uma pessoa que é pastor. Olha, mas ele é pastor, ele pode pecar. Não existe isso. O pastor peca e ele precisa assumir as consequências desse pecado. É assim que funciona, né? Pelo menos deveria funcionar. Então, num desvio de conduta, num adultério, num roubo, alguma coisa do tipo, isso precisa ser visto com o corpo da igreja, né? Aí vai depender da organização da sua igreja, mas isso não pode passar em branco. Ele não pode ser tratado como alguém que está acima da questão do pecado. Ele também é ser humano e peca como eu e você. Mas, se arrependendo, né? E tentando voltar ao caminho, não há de quê. A gente pensa que o pecado ele vai ficar até o fim da vida. Não. O Senhor perdoa o pecado instantaneamente. Mas as consequências do pecado, falei isso na aula anterior, elas podem perdurar por muito tempo. Lembra lá de Davi? Davi pediu perdão. Davi tinha um coração tão bom que ele não pecava duas vezes na mesma coisa. Mas quando ele adulterou e quando ele matou o colega, vai dizer lá em Samuel, agora não me lembro onde está, mas está lá em Samuel, fala que a espada nunca mais se apartou da família dele. 2.3 Obedecei a vossos pais, pois isso é justo. Paulo recomenda aos filhos que obedeçam aos pais no Senhor, porque isso é justo. É um mandamento com uma promessa. Os filhos, mesmo depois de casados, devem obedecer com carinho e respeito os conselhos dos pais. Eles já trilharam caminhos que os filhos não passaram. Eles têm muita experiência para dar aos filhos. Honrar os pais na velhice e os ajudar em tudo que for possível é um plantio maravilhoso. Os filhos não chamam os pais de quadrados, obsoletos, ultrapassados, antiquados, fora de moda. Eles viveram em outra geração. A palavra de Deus nos ensina que o filho sábio ouve a correção do pai. Que o filho sábio alegra o seu pai. A obediência andam lado a lado com honra e o respeito. Logo quando você nasce, que você tem os seus pais, eles representam a Deus. A representação mais próxima de Deus na questão de autoridade são os seus pais. É a primeira contato com a autoridade que você vai ter. Primeiro os seus pais, depois os professores na escola, depois quando você, dentro da sua cidade, você tem os policiais, depois quando você começar a trabalhar, você tem os seus chefes. Então assim, dentre um leque tão grande de autoridades, os pais são os primeiros. Como eu falei, se quer aumentar os seus dias de vida, obedeça pai e mãe. Porque às vezes, na força do próprio braço ou no nosso próprio entendimento, a gente quebra a cabeça. Então, como é dito aqui, os nossos pais eles têm experiências que nós temos. Meu avô, que é falecido, a gente questionava muito os métodos dele, porque ele era um cara coroa, né? Um senhor de idade, antigo, e a gente falava, mas ninguém faz isso mais desse jeito, mas ninguém faz assim. E a gente ficava muito surpreso quando ele fazia e dava certo. A ponto da gente falar assim, olha, os métodos dele podem ser antiquados, mas o resultado é garantido. E às vezes a gente quebra a cabeça tentando fazer algo de determinada forma e não dá certo. Então, a gente tem muito a aprender com os nossos pais, com os anciãos, mas os pais eles estão ali direitinho com a gente. Então, obedecer pai e mãe é regra, tá? Terceiro ponto, a obediência e submissão. A obediência emana do intelecto,
cumprir com exatidão as normas, os regulamentos, as diretrizes, as ordens emanadas dos superiores, verbais ou escritas. Submissão emana direto do coração. Não avança à frente do seu líder, sabe estar debaixo do cajado de quem está com a missão e ajuda em tudo. Mesmo o dicionário colocando submissão como sinônimo de obediência, notamos que ela tem algo a mais. A gente vai ver mais à frente, nos outros 3 pontos que decorrem, que uma coisa é você ser obediente, outra coisa é você ser submisso. Você não pode ser submisso apenas quando aquilo vai lhe gerar algo bom. Às vezes a gente não quer fazer determinada coisa, mas precisa ser obediente. E a gente não vai ser obediente com tristeza, porque não é a nossa vontade. Isso, inclusive, fala muito sobre o nosso coração. Fala um pouco sobre vaidade, sobre egoísmo, né? E a gente vai ver que as autoridades, elas não existem unicamente na forma de pessoas. Como eu falei no início do vídeo, a lei é um tipo de autoridade. Mesmo estando escrita, né, uma placa de não jogue lixo no chão, uma placa de não pise na grama, você passar por cima disso, você está sendo desobediente com algo que foi criado para ser obedecido. As placas, regulamentação do trânsito, tudo isso são formas de autoridade. 3.1. Obediência sem submissão esconde interesse pessoal. Diz o seguinte texto: a obediência que não é do coração já elimina automaticamente a submissão. A obediência sem submissão gera a. Amargura, que executa as tarefas com tristeza, angústia ou desgosto. B. Murmuração, que faz as coisas com reclamação, depreciação, falando mal, resmungando. C. Penitência, executa as ordens como se fosse uma pena imposta, um sofrimento, um castigo ou um tormento. D. Conveniência, que só faz o que lhe pedem porque atende o seu gosto, o seu bem-estar, enche o seu ego e lhe dá um retorno satisfatório. Nesses casos, muitas pessoas obedecem porque correm o risco de perder vantagens e benefícios e ainda serem excluídas do processo ou demitidas do que fazem. A obediência legítima é aquela que visa mais o interesse das autoridades e das instituições, antes de visar os seus próprios interesses. Todos que assim agem ficam com a consciência tranquila e sabor do dever cumprido. Perceba uma coisa interessante aqui. Nesse caso, muitas pessoas obedecem porque correm o risco de perder vantagens ou benefícios. Eu trabalhei algum tempo na Casa e Vídeo, e a Casa e Vídeo tinha um hábito de que a pessoa que estava no cargo treinava a próxima para assumir. Muitas pessoas não querem fazer isso, porque elas acham um abuso você treinar a pessoa que vai te suceder. Mas, gente, a Bíblia sempre foi assim. Um profeta treinava o outro, né, dava o alicerce, o aporte ali para outro profeta, para assumir o cargo, né? O próprio Moisés, ele falou, olha, você não vai entrar na terra prometida, não. Quem vai entrar é Josué. Então, passa para ele a orientação que eu te dou, tá? Porque você não vai entrar, não. Quem vai entrar é ele. Por causa da desobediência, se não me engano, lá em Mara, onde ele bateu com um cajado na pedra, ele estava muito chateado, o pessoal estava ali no ouvido dele, olha, a gente quer água, ele bateu com força ali na pedra, de um jeito que não foi uma obediência, não foi do jeito que o Senhor falou, e aí Deus falou, olha, por causa desse episódio você não vai entrar na Terra Prometida. Treina Josué, que é ele que vai liderar a partir de agora. Então as pessoas, elas ficam receosas, melindradas de fazer determinadas coisas, às vezes elas querem fazer aquilo que vai privilegiá-las, aquilo que vai beneficiá-las, mas nem sempre, estando submisso a alguém, a gente vai fazer coisas que a gente gosta ou que vão gerar para a gente benefícios. Às vezes nem benefício gera. 3.2. Submissão reconhece os que presidem e ajuda na missão. Missão é um todo. Submissão são partes que se juntam para formar o todo. É quase impossível o todo não ser composto por partes.
Quem é submisso automaticamente tem a obediência como parâmetro. A submissão gera A, fidelidade, que é cumprir com o que prometeu, B, lealdade, que não toma o que não é do outro, não fala mal do outro, vira conselheiro do outro, defende o outro em todas as verdades, C, dedicação, que faz mais do que o solicitado e não mede esforços para a execução de tarefas, se sacrifica e se dedica com qualidade. D, cooperação, que ajuda no que for preciso sem reclamar, atua no interesse do outro, imprime a ação e coloca a mão na massa. Aqui a gente está falando basicamente de um trabalho, de uma hierarquia, né? Poderia ser o meu, poderia ser o seu trabalho, e nós lá temos o nosso chefe, e às vezes a gente precisa ser proativo, a gente precisa botar a mão na massa, a gente precisa ajudar, às vezes vamos fazer coisas que não é da nossa alçada, não é do nosso setor, mas por uma questão de pedido, por uma questão de ordem, a gente se coloca na posição para fazer. Então, muitas pessoas pensam que, estando abaixo de uma liderança, elas vão fazer somente determinada coisa. Eu só vou fazer isso aqui, eu não ganho para fazer isso. Mas a submissão é isso, é estar disposto a fazer e fazer além, e fazer bem feito, tá? Para terminar, a submissão firma a obediência, diz o seguinte texto: não adianta querer exercer autoridade sem submissão. A submissão é baseada na condição de obedecer às ordens de um superior, sem o direito de tomar decisões livres ou de se expressar de forma que bem entender. Normalmente, a submissão é marcada pela espontaneidade do submisso perante algo ou alguém, algo voluntário e que autentica e homologa a obediência. Não podemos dizer que somos submissos a Deus se não formos submissos aos nossos líderes espirituais. As pessoas hoje têm muita dificuldade de entender que submissão é a essência do reino. Existe um equívoco comum sobre o conceito de submissão, frequentemente associado a uma posição de inferioridade ou subserviência. No entanto, a essência da palavra está em se alinhar e contribuir ativamente para a missão ou objetivo de outra pessoa e ajudar na concretização do projeto, ser auxiliar, ajudante ou cooperador. Gente, isso aqui é muito simples. Muitos dizem que amam a Deus, mas não amam ao próximo. De igual forma, muitos falam que se submetem a Deus, atendem ao seu chamado, o que está na Bíblia, mas desprezam as autoridades que Deus colocou sobre a vida de outra pessoa. Então, hoje, quando você passa por cima de alguma autoridade, qualquer autoridade, seja seu chefe, seja seu pai, sua mãe, seja o guarda de trânsito, seja o seu prefeito, seu secretário, quando você passa por cima dessa autoridade, você está passando por cima de Deus também. E há consequências para isso, é o que diz o texto, né? Então, você precisa, se a autoridade que está sobre a sua vida tem uma missão, você tem que ser auxiliar nessa missão. Você tem que ser, como diz lá no exército, você tem que ser o melhor soldado, tá certo? Meus amigos, por aqui terminamos. Eu agradeço a sua paciência e também a sua audiência. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você ainda não está inscrito no canal, considere se inscrever. Semana que vem estarei de volta com a lição de número 7. Obrigado por tudo. Até mais.